Hoje é dia 25 de novembro, 19h30. Daqui a pouco eu vou fazer uma live às 21 horas para falar sobre as coisas. E eles pediram para eu fazer uma apometria para mim, porque abriu uma questão minha essa noite. E vocês vão saber dentro da live. Essa encarnação que eu vou acessar agora, ela aconteceu em torno de 1800, ali na linha da Colômbia, Peru, Colômbia, tá? A Inquisição já estava no fim, mas aconteceu ali algo, tá? Que eu morri queimada, tá bom? Que tem a ver com esse Wilson Tavares, que eu mencionei, que eu vou mencionar na live de hoje, tá? Então, já abri aqui, já fiz o ancoramento, já fiz a apometria individual, porque eu vou trabalhar depois daqui ainda correndo, que eu tenho que atender. Então, eu vou me desdobrar, certo? Me desdobrando, sintonizando. Eu solicito a permissão à Divina Presença Eu Sou, às equipes espirituais, aos meus ancestrais. Eu ativo Om Cristo, Om Maria, Santa Ametista e Melvic. Eu solicito a minha conexão abaixo Agartha e Shambhala e acima com Eu Sou Sananda. Eu peço o ajuste da minha mediunidade com Om Shala, Om Laman e Zayam e peço que seja feita a vontade do plano maior e não a minha. Que assim seja. Eu vou abrir a mensagem desse livro e saibam que estamos em guerra contra os demônios. E esse Wilson Tavares está com os demônios. E ele estava metido com Astarote, ao invés dele ajudar o meu filho. Ele enfiou meu filho no meio do Astarote mais ainda, em 2023. Então, essa vida passada me conecta a ele. Eu tô com muita raiva dele. Então, agora a gente vai lá para me tratar, porque ele tá na mão do capeta dos reptilianos, tá? Se Fá quiser ajudar, a gente ajuda. Se ele não tiver em condições de receber ajuda, ele não ajuda. Ele está em condições de receber ajuda, Senhor? Não. Então a gente vai lá para me ajudar, que eu preciso superar essa porra que acordou. Acordou porque é chegado o tempo de acordar e é chegado o tempo deles me falarem tudo. Estou acessando tudo, tudo, tudo em relação a todos que me trataram na minha vida. Esse cara aí entrou pra fuder minha vida. Além dele ter levado todo o meu dinheiro e eu amamentando meu filho. Eu dei todo o meu dinheiro pra ele tirar meu filho da merda das mãos do Astarote. Era uma armadilha. E eu caí. Desceu das montanhas do Ida em direção à sagrada Ilion. Encontrou o filho do fogoso Príamo, o divino Heitor, em pé junto dos cavalos e do carro bem articulado. Postando-se junto dele, lhe falou Íris, de pés velozes. Ei! Heitor, filho de Príamo, igual de Zeus no conselho. Zeus, pai, enviou-me para te transmitir esta mensagem. Enquanto Íris... Sai! Vai pra lá! Você não vem aqui, não! Eu tô com um galo aqui, né? Pra gente sacralizar, eu tô com algumas galinhas. O galo é meio escandaloso, tá meio doido. Deve ser por causa do trabalho também, né, senhor? Ele tá bem doido. Sai. Você volta pra lá, tá? Então aqui tem um recado de Íris para Heitor. Diz assim, então. Zeus Pai enviou-me para te transmitir esta mensagem. Enquanto vires Agamenon, pastor do povo, a desvairar entre os dianteiros, desbaratando as filas, cede na batalha, ordenando ao resto do seu exército que peleje contra os inimigos em potente combate. Mas quando, ferido por uma lança ou atingido por uma seta, Agamenon saltar para o carro,
Então a ti outorgará força para matares até que chegues às naus bem construídas, quando se puser o sol e sobrevier a escuridão sagrada. Tendo assim falado, partiu Íris, e logo do seu carro Heitor saltou armado para o chão. Brandindo 2 lanças afiadas, percorreu todo o exército, incitando ao combate, e levantou o fragor tremendo da refrega. Reagruparam-se as tropas e posicionaram-se defronte dos aqueus. Mas os argivos, por seu lado, fortaleceram as falanges. Ordenou-se a batalha e posicionaram-se frente a frente. E Agamenon foi o primeiro a lançar-se, pois ele queria combater à frente de todos. Dizei-me agora, ó musas, que no Olimpo tendes vossas moradas, quem foi o primeiro a enfrentar Agamenon, dentre os próprios troianos ou seus famosos aliados? Foi Ifidamante, filho de Antenor, homem alto e valente, que fora criado na Trácia de férteis sulcos, mãe de rebanhos. Foi Cisseu, que o criou em casa quando era ainda criança. Ele que era seu avô materno e que gerara Teano de lindo rosto. Mas quando ele chegou à medida certa da florescente juventude, Cisseu reteve-o lá e deu-lhe sua filha em casamento. Mal casara, saiu do tálamo atrás de rumor dos aqueus com as 12 naus recurvas que o seguiram. Em seguida deixou as naus bem construídas em percote, prosseguindo viagem para Ilion a pé. Sai, Charlie. Sai. Sai. Vai para lá. Era ele que agora enfrentava o atrida Agamenon. Quando estavam já perto e avançavam um contra o outro, o atrida falhou o alvo, pois desviaram-se a sua lança. Porém, Ifidamante golpeou-o no cinturão debaixo da couraça, arremetendo com o seu peso confiante em sua mão pesada. No entanto, não penetrou o cinturão faiscante, pois já antes a ponta da lança chegara à prata, e como chumbo se desdobrara. Foi então que, agarrando na lança com a mão, Agamenon, de vasto poder, a puxou para si. Furibundo como um leão, e arrancou-a da mão de Ifidamante, e atingindo-o no pescoço, deslaçou-lhe os membros. Assim tombou para dormir um sono de bronze, pobre e mancebo, longe da esposa para ajudar os cidadãos. Esposa de que não recebera alegria, embora muita lhe dera, pois dera-lhe 100 bois, e depois lhe prometeu mais 1000 cabras juntamente com ovelhas que apacentava incontáveis. Em seguida, o despojou o atrida Agamenon e caminhou através da turba dos aqueus, segurando as suas belas armas. Mas quando se apercebeu, Kiki, sai daí, Kiki, Kiki, vai lá para dentro. Mas quando se apercebeu Colm, eminente entre os varões e filho mais velho de Antenor, uma dor fortíssima sai, Kiki entra. Kiki, Kiki, vai para dentro. Uma dor fortíssima lhe encobriu os olhos por causa do irmão tombado. Posicionou-se de um lado com a lança, despercebido do divino Agamenon, e golpeou-lhe o braço sob o cotovelo. E por completo o trespassou a ponta da lança reluzente, estremeceu em seguida Agamenon, soberano dos homens. No entanto, nem assim desistiu da batalha e da guerra. Sai daqui! Vai para lá! Mas arremeteu contra Colm com a lança que o vento aguçara. Ora, ele estava a arrastar pelo pé Ifidamante, seu irmão e filho do mesmo pai, e chamava pelos mais valentes, por enquanto arrastava no meio da turba, atingiu-o Agamenon por cima do escudo, cravejado de bossas com um golpe de bronze lança, deslaçando-lhe os membros. Aproximou-se depois e decapitou-o junto de Ifidamante. Foi aí que os filhos de Antenor, às mãos do rei Atrida, completaram seu destino e desceram à mansão de Hades. Porém, Agamenon percorria as falanges dos outros com a lança e a espada e enormes pedregulhos, enquanto o sangue ainda jorrava quente da ferida. Mas quando a ferida secou, depois de o sangue estancar, agudas dores sobrevieram à força do Atrida. Tal como o dardo afiado atinge a parturiente, dardo penetrante enviado pelas ilítias
deusas do parto, filhas de Hera e senhoras de dores amargas, assim agudas dores sobrevieram à força do Atrida. Saltou para o carro e ordenou ao cocheiro que o conduzisse às côncavas naus, doía-lhe o coração. Soltou um grito penetrante e assim disse aos Dânaos: amigos, regentes e comandantes dos argivos, é a vós que agora compete afastar das naus o fragor da refrega, visto que Zeus, o conselheiro, não permite que eu combata os troianos o dia inteiro. Assim falou, e o cocheiro chicoteou em direção às côncavas naus os cavalos de belas crinas, que não se recusaram a correr. Com o peito a espumar e as barrigas sujas de pó, levaram o soberano ferido para longe da batalha. Mas quando Heitor viu que Agamenon partia aos troianos e aos lícios, gritou bem alto: troianos e lícios e dárdanos, prestos combatentes, sede homens, amigos, lembrai-vos da bravura. Partiu o melhor guerreiro e a mim deu grande glória a Zeus. Os cavalos de casco não fendido conduzi contra os Dânaos valentes para ganhardes a glória vitoriosa. Assim falando, incitou a força e a coragem de cada um, tal como quando um caçador atiça os galgos de brancos dentes contra um javali selvagem ou contra um leão. Assim contra os aqueus atiçava os magnânimos troianos Heitor, filho de Príamo, igual de Ares, flagelo dos mortais. Ele próprio caminhava entre os dianteiros com altos pensamentos. E lançou-se no combate com a rajada da tempestade que revolve a encrespa do mar, cor violeta. Quem foi o primeiro e quem foi o último a quem matou Heitor, filho de Príamo, quando Zeus lhe outorgou a glória? O primeiro foi Aceu, e depois Autuno, e Opites, e Dólops, e Ofélcio. Matou estes comandantes, e em seguida atirou-se à multidão, tal como quando Zéfiro empurra as nuvens do Noto, atingiu-as com forte temporal. Rolam as ondas inchadas e a espuma no alto é espalhada pelo sopro do vento, que muito vagueia. Assim muitas cabeças do exército foram subjugadas por Heitor. E são esses filhos da puta que estão me atacando. Um dos cabeças é o Wilson Tavares. Então teria sido a desgraça, teriam acontecido coisas irremediáveis. Agora teriam os aqueus se precipitado em fuga para as naus, e ao Tidida Diomedes não tivesse Ulisses gritado: Tidida, que sofremos para que nos esqueçamos da bravura animosa, vem para cá, amigo, posiciona-te ao meu lado, vergonha será, na eventualidade de Heitor do Elmo Faiscante tomar as naus. Respondendo-lhe assim falou o possante Diomedes: ficarei ao teu lado e aguentarei. Mas exíguo será o nosso proveito, porquanto Zeus, que comanda as nuvens, decidiu outorgar a força aos troianos e não a nós. Falou, e do carro atirou Timbreu ao chão, atingindo-o com a lança no mamilo esquerdo. E Ulisses matou Molion, o divino escudeiro daquele soberano. Deixaram-nos onde estavam. Tendo-lhes cesseado o combate, puseram-se a criar confusão na turba, como quando dois javalis destemidos se atiram aos cães de caça. Deste modo, eles se viraram contra os troianos e os mataram. E os aqueus que fugiam do divino Heitor respiraram melhor. Tomaram então um carro com 2 homens, os melhores do povo. Para quem não está entendendo, está virando o jogo. Ambos filhos de Merops, de Percote, ele que acima de todos era perito na adivinhação e não queria que os filhos fossem para a guerra aniquiladora de homens, mas os 2 não deram ouvidos ao pai, pois o destino da negra morte os levava. A estes tirou o sopro e a vida o Tidida, Diomedes famoso pela sua lança, e despojou-os das armas famigeradas, e Ulisses matou Hipódomo e Hipíroco. Foi então que Equável, o Crônida, lhes estendeu o combate, olhando do Ida, e eles iam se matando uns aos outros. O filho de Tideu feriu com a arremetida da sua lança Agástrofo, filho de Péon, na anca. Os cavalos não estavam perto para que pudesse fugir, pois o ânimo se lhe obnubilara, é o que o escudeiro mantinha uns longe, enquanto ele combatia como peão entre os dianteiros, até perder a vida amada. Rápido, Heitor
discerniu-os entre as fileiras e lançou-se contra eles, gritando. Com ele seguiam as falanges dos troianos. Estremeceu ao vê-lo Diomedes, excelente em auxílio, e logo dirigiu a palavra a Ulisses, que estava ali perto. Até nós rola esta desgraça, ó possante Heitor, mas permaneçamos e repulsemos a sua arremetida. Assim falando, apontou e arremessou a lança de longa sombra. Atirou e não falhou o alvo, acertando na cabeça de Heitor, no cimo do elmo. Mas por bronze foi o bronze desviado, e não lhe atingiu a linda pele, pois foi contido pelo triplo elmo de penacho que lhe oferecera Febo Apolo. Mas Heitor saltou logo para trás e misturou-se na multidão, caiu de joelhos e assim ficou, apoiando a mão firme contra a terra. A escuridão da noite veio cobrir-lhe os olhos. Enquanto o Tidida seguia o trajeto da lança por entre os dianteiros, onde lhe parecia que se cravara na terra, Heitor voltou a si, e saltando de novo para o carro, conduziu-o por entre a turba, escapando ao negro destino. Brandindo a lança, gritou-lhe o possante Diomedes. De novo, ó cão, foges da morte. Mas, na verdade, bem perto esteve a desgraça. Agora salvou-te de novo Febo Apolo, a quem de certo tu rezas quando te metes entre dardos arremessados. Mas darei cabo de ti depois, quando te encontrar novamente, se algum dos deuses houver que me queira ajudar. Agora perseguirei outros, todo aquele que apanhar. Falou e despojou das armas o filho de Péon, célebre lanceiro. Porém Alexandre, esposo de Helena, dos belos cabelos, apontou uma seta ao Tidida, pastor do povo, encostado contra uma coluna no túmulo. Sai! Pode sair! Que másculas mãos erigiram para Ilo, filho de Dárdano, ancião de outros tempos. Ora, Diomedes estava a despir a couraça faiscante do peito do valente Agástrofo, assim como o escudo dos ombros e o elmo pesado, quando Paris puxou o entalho e disparou. E não foi em vão, a seta lhe fugiu das mãos, pois acertou-lhe no pé direito. A seta trespassou-o por completo e fixou-se na terra. Rindo-se aprazivelmente, Paris saltou do refúgio onde estava e proferiu uma palavra ufanosa. Foste ferido. Não foi em vão que fugiu a minha seta. Prouvera que tiveste acertado no baixo ventre e tiveste privado da vida. Assim os troianos teriam alívio da desgraça, eles que tremem à tua frente como cabras balidoras perante um leão. Sem tremor algum lhe respondeu Diomedes. Arqueiro, injuriador, vaidoso do teu penteado, sedutor de virgens, prouvera que com armas me pusesses à prova corpo a corpo. Então de pouco te serviriam um arco e as setas velozes. Ufanaste em vão por teres me arranhado a planta do pé. Não dou qualquer importância, como se contra mim tivesse atirado uma mulher ou uma tola criança. Pois foi um dardo, embotado de um homem que não vale nada. Nem que seja só tocado por mim, diferente é o efeito do dardo afiado, pois logo derruba quem atinge. E dilaceradas pelo pranto ficam ambas as faces da sua mulher, e órfãos ficam os filhos. Torna vermelha a terra com teu sangue, e à sua volta estão mais aves de rapina do que mulheres. Assim falou, aproximou-se de Ulisses, famoso lanceiro, e postou-se a seu lado. Arrancou do pé a seta afiada, e uma dor aflitiva atravessou uma carne do Diomedes. Saltou para o carro e ordenou ao cocheiro que o conduzisse às côncavas naus. Doía-lhe o coração. Sozinho ficou Ulisses, famoso lanceiro, e nenhum dos argivos ficou ao seu lado, pois o terror dominava-os a todos. Desanimado, assim disse ao seu magnânimo coração: Ai, pobre de mim, que estarei para sofrer. Grande mal seria se fugisse com medo desta turba, mas pior seria se fosse tomado só, pois o Crônida pôs em fuga os outros dânaos. Mas por que razão meu ânimo assim comigo dialoga? Sei que eles são vis e que fugiram da batalha. Por outro lado, aquele que é excelente no combate, a esse compete ficar sem arredar o pé, que quer seja atingido ou outros atinja. Enquanto assim ponderava no espírito e no coração, aproximaram-se as fileiras de troianos portadores de escudo, encurralando no seu meio e preparando grande desgraça. Tal como quando cães e vigorosos mancebos pressionam um javali de todos os lados, ele que saiu do denso arvoredo com branco colmilho afiado nos maxilares redondos, e eles arremetem de todos os lados, e ouve-se o som de dentes a serem ferrados, mas eles não arredam pé, terrível embora seja. Assim, em torno de Ulisses, dileto de Zeus, pressionavam os troianos.
Mas ele atingiu primeiro o irrepreensível Deiopites no cimo do ombro, atirando-se a ele com a lança afiada. Depois matou Tom e Eunomo, e logo em seguida Quercidamante, no momento em que saltava do carro, atingiu com a lança no umbigo sob o escudo adornado de bossas. Ele caiu na poeira e com a alma da mão agarrou a terra, deixou-os de onde estavam e atingiu Carops, filho de Ípaso, com um golpe de lança. Ele que era irmão do abastado Soco. Para auxiliar veio Soco, homem semelhante aos deuses, e postando-se perto dele lhe dirigiu estas palavras. Ó, muito louvável Ulisses, urdidor de penas e enganos! Ou hoje proferirás jactâncias sobre ambos os filhos de Ípaso, tendo ambos chacinado e despojado das suas armas, ou então golpeado pela minha lança perderás a tua vida. Assim falou, e atingiu-o no escudo bem equilibrado. Através do escudo fulgente penetrou a lança potente, e através do colete bem trabalhado penetrou, e do flanco lhe rasgou a carne toda. Mas Palas Atena não permitiu que a lança chegasse às vísceras de Ulisses. E Ulisses percebeu que o dardo não atingira ponto mortal, recuando. A Soco dirigiu as seguintes palavras: Desgraçado, agora veio ao teu encontro a morte escarpada. De certo me impediste de guerrear contra os troianos, mas a ti declaro eu aqui que a morte e o escuro destino te virão neste dia, pela minha lança subjugado. Trar-me-ás a glória, ao Hades de nobres poldros a tua alma. Falou, e o outro recuou e lançou-se na fuga. Enquanto se voltava nas costas, entre os ombros lhe fixou Ulisses a lança, que lhe trespassou o peito. Tombou com um estrondo, e sobre ele exultou o divino Ulisses. Ó, Soco, filho do fogoso Ípaso, domador de cavalos. Rápido te sobreveio o termo da morte, não lhe escapaste, desgraçado. Teu pai e tua excelsa mãe não te fecharão os olhos na morte, mas as aves de rapina que devoram carne crua te dilacerarão, batendo todas cerradas as asas à sua volta. Por mim, se morrer, sepultar-me-ão os argivos. Assim falando, arrancou a possante lança do fogoso Soco, da sua carne e do escudo adornado com bossas, mas ao arrancar a lança jorrou o sangue, afligindo-lhe o coração. Assim que os magnânimos troianos viram o sangue de Ulisses, chamaram uns pelos outros na turba e foram todos contra ele. Mas ele cedeu, recuando, e gritou pelos companheiros. 3 vezes gritou ele tão alto quanto pode uma cabeça humana. E 3 vezes ouviu o seu grito Menelau, dileto de Ares. E logo falou Ájax, a Ájax, que estava ali perto. Ájax Telamônio, criado por Zeus, rei do povo. Aos meus ouvidos chegou o grito do paciente Ulisses, como se a ele isolados troianos tivessem atacado e cortado o caminho no potente combate. Atravessemos a multidão, o melhor é auxiliá-lo. Temo que venha a sofrer sozinho entre os troianos, valente embora seja. Grande saudade seria para os Dânaos. Assim falando, abriu caminho. Seguido pelo homem divino, encontraram Ulisses, dileto de Zeus. À sua volta, os troianos arremetiam como morenos chacais nas montanhas de roda de um chifrado veado ferido, a quem um homem atingiu com uma flecha do seu arco. Dele foge o veado com a rapidez das patas, enquanto o sangue jorra quente e os joelhos aguentam. Mas quando por fim a flecha veloz o subjuga, os chacais sedentos de carne viva devoram, nas montanhas, num bosque sombrio. Só que o Deus traz contra eles um leão assassino. Os chacais fogem, todos, e o leão devora a presa. Assim, em torno do fogoso Ulisses de matizado pensamento, muitos e valentes troianos pressionavam, mas o herói, brandindo a lança, afastou o impiedoso dia da morte. Ájax aproximou-se segurando um escudo como uma torre e postou-se a seu lado. Os troianos fugiram cada um para o seu lado, e o guerreiro Menelau levou Ulisses para fora da multidão, segurando-o pela mão até que chegasse o seu escudeiro e o seu carro. Deixa eu ver aqui que eu continue. Então Ájax
lançou-se contra os troianos e matou Dórico, filho bastardo de Príamo, e depois arremeteu contra Pândoco e contra Lisandro e Píraso e Pilartes, tal como quando o rio cheio desce para a planície, provindo das montanhas invernosas, impelido pela chuva de Zeus, e muitos secos carvalhos e muitos pinheiros arrasta, e muita lenha vai lançar no mar. Assim o glorioso Ájax se lançava sobre a planície, chacinando cavalos e homens. De nada se apercebeu Heitor, pois combatia no flanco esquerdo da batalha, junto às margens do rio Escamandro, onde numerosas caíam as cabeças de homens, e uma grita inextinguível surgia em torno do grande Néstor e do belicoso Idomeneu. Com este se meteu Heitor, praticando terríveis façanhas com a lança e a cavalo. Desbaratou falanges de mancebos. Mas do seu caminho não teriam ainda desistido os divinos aqueus, se Alexandre, esposo de Helena dos belos cabelos, não tivesse travado Macaon, pastor do povo, na peleja, atingindo-o no ombro direito com uma seta de farpa tripla. Então os aqueus que respiravam força sentiram receio, não fosse alguém matá-lo na tergiversação da batalha. De imediato, assim disse Idomeneu ao divino Néstor: Ó Néstor, filho de Neleu, grande glória dos aqueus, monta agora para o teu carro, e que Macaon monte também, e depressa conduz para as naus os cavalos de casco não fendido. Pois um médico é homem que vale por muitos outros quando se trata de retirar setas e aplicar fármacos apaziguadores. Assim falou, e não lhe desobedeceu Néstor. Logo subiu para o carro, e para junto dele subiu também Macaon, filho de Asclépio, o médico, irrepreensível. Chicoteou os cavalos, que não se recusaram a correr até as côncavas naus, pois era lá que lhes era agradável estar. Porém, Cebriones viu os troianos fugindo em debandada, em pé junto de Heitor, e assim lhe dirigiu a palavra. Heitor, é aqui que nos estamos a meter com os dânaos na extremidade da guerra dolorosa, enquanto os outros troianos fogem à toa, tanto cavalos como homens. É Ájax, filho de Télamo, que os põe em fuga, conheço-o bem. Vasto é o escudo que leva aos ombros. Conduzamos também nós os cavalos e os carros para lá, onde sobretudo os cavaleiros e os peões, em malévola disputa, se atingem e matam uns aos outros, e onde a grita é inextinguível. Assim dizendo, chicoteou os cavalos de belas crinas com um agudo chicote, e eles, ao sentirem o golpe, puxaram depressa o carro por entre troianos e aqueus, pisando os cadáveres e os escudos. De sangue estavam salpicados o eixo das rodas e os rebordos do carro, com as gotas que eram atiradas pelas patas dos cavalos, pelas rodas. Heitor estava ávido de entrar na turba de homens para nela saltar e a desbaratar. Entre os danos espalhou um fragor maligno, e pouco esteve sua lança inativa. Na verdade, Heitor percorria as falanges dos outros com a lança e a espada e enormes pedregulhos, mas evitou combater contra Ájax, filho de Télamo. Ájax é o foguinho. Foi o foguinho que pegou ele hoje aqui, o Wilson Tavares. Porém, do alto trono, Zeus, pai, incitou Ájax a pôr-se em fuga. Parou atordoado e às costas atirou o escudo de 7 camadas de pele de boi. Com um olhar receoso para a turba, cedeu como um animal selvagem, sempre olhando para trás e retrocedendo um passo de cada vez, tal como quando no estábulo é escorraçado o fulvo-leão por cães e por homens lavradores que não o deixam levar a vaca mais gorda. Mas mantém vigília toda a noite, ao passo que ele, ávido de carne, avança, mas nada alcança, pois dardos velozes voam contra ele de mãos audazes, e tochas ardentes que receia ávido embora seja. E ao nascer da aurora, tem de partir de ânimo cabisbaixo. Assim Ájax cedeu aos troianos de coração cabisbaixo, muito contrariado, pois receava pelas naus dos aqueus. Tal como quando o burro que passa junto à seara é mais forte que os rapazes, burro esse em cujas costelas muitos bordões se quebraram, e que entra pela seara dentro e estraga o fundo cereal, embora os rapazes lhe deem bordoada, só que exígua é a sua força, com afinco de lá o tiraram.
mas já ele se saciara de forragem. Assim, ao grande Ájax, filho de Télamo, os orgulhosos troianos e seus numerosos aliados alvejavam com lanças no meio do escudo e seguiam atrás dele. E por vezes Ájax se lembrava da sua bravura animosa, voltando-se para trás para reter as falanges de troianos domadores de cavalos, outras vezes tentava fugir. Mas impediu-os a todos de chegar às naus, e postou-se ele próprio entre troianos e aqueus, combatendo valorosamente. E as lanças atiradas por mãos audazes se cravavam no enorme escudo à medida que avançavam. E muitas ficaram no meio, sem atingirem seu corpo branco, fixas na terra, desejosas de se fartarem de carne humana. É para continuar? Mas quando o glorioso filho de Evemon, Eurípilo, se apercebeu que ele estava a ser alvejado por dardos cerrados, postou-se junto dele e atirou sua lança reluzente, que acertou em Absalão, filho de Fáusio, pastor do povo, no fígado, sob as costelas, e logo lhe deslaçou os joelhos. Eurípilo, com muita coceira no nariz. Eurípilo atirou-se a ele para lhe despir as armas dos ombros, mas quando o divino Alexandre o viu a despojar as armas de Absalão, imediatamente apontou o arco contra Eurípilo e atingiu-o com uma seta na coxa direita. A cana da seta partiu-se, mas a coxa ficou pesada. Logo se imiscuiu no meio do seu povo, receoso da morte. Soltou um grito penetrante e assim disse aos Dânaos: Amigos, regentes e comandantes dos argivos, voltai-vos e permanecei para afastardes o dia impiedoso de Ájax, a quem alvejam com dardos. Não penso que ele fuja à guerra dolorosa. Permanecei e enfrentai-os para auxiliardes o grande Ájax, filho de Télamo. Assim disse Eurípilo, ferido, e eles a seu lado ficaram juntos, encostando os escudos os ombros e erguendo as lanças. À frente deles chegou Ájax, voltou-se e ali estacou, assim que chegou ao grupo dos camaradas. Assim combateram eles como se fossem fogo ardente. Suadas as éguas de Neleu levaram Nestor da guerra e levaram também Macaon, pastor do povo. Viu o divino Aquiles de pés velozes, pois estava em pé junto à popa da nau de grande quilha, fitando o íngreme sofrimento e a debandada lacrimosa. Imediatamente chamou por Patroclo, seu companheiro, gritando de junto da nau. Ele ouviu e saiu da tenda igual a Ares, o que para ele foi o início da desgraça. A Aquiles falou primeiro Patroclo, valente, filho de Menécio. Por que me chamas, ó Aquiles? Por que precisas de mim? Respondendo-lhe, assim falou Aquiles. Divino filho de Menécio, que encantas o meu coração. Penso que agora os aqueus estarão ao redor dos meus joelhos, suplicantes. Sobreveio uma desgraça que já não se pode aguentar. Mas vai tu agora, ó Patroclo, dileto de Zeus, e pergunta a Néstor quem é o homem que ele traz ferido da batalha. Na verdade, tudo me parece ser Macaon, filho de Asclépio, mas não me foi possível ver os seus olhos, pois os cavalos passaram rápidos. Assim falou, e Patroclo obedeceu ao seu companheiro amado e foi correndo ao longo das tendas e das naus dos aqueus. Quando os outros chegaram à tenda do filho de Neleu, desmontaram e pisaram a terra provedora de dons, e Eurimedonte, o escudeiro, desatrelou do carro os cavalos do ancião. Enxugaram o suor das túnicas de pé na praia com o ar do mar, mas depois foram para a tenda e sentaram-se em assentos. E para eles misturou a bebida Ecameda de belas tranças, ela que o ancião trouxera de Tênedo, quando Aquiles saqueou a cidade, filha do magnânimo Arsino. Tinham-na escolhido os aqueus para ele, porque de todos ele era o melhor no conselho. Primeiro, junto deles,
Junto deles pôs ela uma bela mesa, com os pés de precioso azul, bem polida, e sobre ela colocou um cesto de bronze e uma cebola para temperar a bebida, e pálido mel e grãos moídos de sagrada cevada. E colocou também uma lindíssima taça, que de casa trouxera o ancião, cravejada de ouro. Era uma taça de 4 asas. Em torno de cada uma de 2 pombas douradas bicavam o alimento, e por baixo havia 2 suportes. Outro homem só a custo a levantaria da mesa se estivesse cheia, mas o ancião Néstor erguia-a sem esforço. Nesta taça, a mulher semelhante às deusas misturou vinho de prâmino e por cima ralou queijo de cabra com um ralador de bronze e polvilhou depois a branca cevada. Convidou-os a beber depois que preparou a bebida. E depois de terem bebido e afastado a sede ressequidora, deliciaram-se contando histórias um ao outro. Mas eis que Pátroclo estava à porta, homem divino. Ao vê-lo, se lançou um ancião do trono fulgente, conduziu-o pela mão e disse-lhe para se sentar. Mas Pátroclo, de onde estava, não quis anuir e disse: Sentar-me não quero, ó ancião criado por Zeus, não me convencerás. Venerando e respeitado, é quem me mandou para saber quem é o homem que trazes ferido, mas eu próprio estou a reconhecê-lo. Vejo que é Macaon, pastor do povo. Agora voltarei de novo para Aquiles para lhe dar a notícia. Tu bem sabes, ó ancião criado por Zeus, quão terrível é aquele homem. Depressa culparia quem não tem culpa. A ele deu resposta Néstor. Será que Aquiles está assim preocupado com os filhos dos aqueus, tantos quantos foram feridos por dardos? Nada ele sabe do sofrimento que campeia no exército, pois os melhores jazem no meio das naus, com feridas infligidas por setas e lanças. Ferido está o filho de Tideu, o possante Diomedes. Feridos por lanças estão Ulisses, famoso lanceiro, e Agamenon. Ferido foi também Eurípilo, com uma flecha na coxa. E este homem aqui trouxe eu mesmo agora da batalha, ferido por uma seta disparada da corda. Porém Aquiles, valente embora seja, não se compadece, nem tem pena dos danos. Será que está à espera de que as naus velozes junto do mar, à revelia dos argivos, sejam consumidas pelo fogo ardente, e nós próprios sejamos chacinados um a seguir ao outro? Pois a minha força já não é o que era nos membros flexíveis. Quem me dera ser novo e ter firmeza na minha força? Como quando surgiu o conflito entre os eleios e nosso povo por causa do roubo de gado. Nesse tempo matei Itimoneu, valente filho de Hipíroco, que habitava na Élide, quando eu levava o gado que tomáramos, em retaliação. Ao lutar pelos seus bois, foi ferido entre os dianteiros por uma lança da minha mão e tombou. Os campônios fugiram por toda parte, muitos despojos nós reunimos naquela planície. 50 rebanhos de bois, outros tantos de ovelhas, outras tantas varas de porcos, tantas cabras vagueadoras, assim como 150 éguas russas, todas fêmeas e muitas amamentando seus poldros. Todo este gado levamos para Pilos, cidade de Neleu, no meio da noite. Regozijou-se Neleu em seu espírito, porque muito espólio me coubera para a guerra, ao partir para a guerra ainda novo. Os arautos proclamaram alto, ao nascer da aurora, que todos teriam a ver o que lhes era devido na divina Élide, e todos os que eram os regentes dos pilhos reuniram-se e fizeram a divisão. Visto que para com muitos estavam os epeios em dívida, pelo que nós em Pilos éramos poucos e oprimidos, é que por lá passara a grande força de Héracles em anos anteriores, e todos os mais valentes foram dizimados, pois 12 éramos nós. Porra, tá falando dessa vida passada, da, que dizimaram a gente. Éramos oprimidos, éramos poucos. É que por lá passara a grande força de Héracles em anos anteriores, e todos os mais valentes foram dizimados, pois 12 éramos nós, os filhos do irrepreensível Neleu, só eu sobrevivi, todos os outros foram mortos. Por isso os altivos epeios, vestidos de bronze, quiseram ultrajar-nos, congeminando planos maldosos. Do espólio, Neleu escolheu um rebanho de bois e um grande rebanho de ovelhas. Escolheu 300 com os seus pastores, pois para
para com ele havia uma grande dívida na élide divina. 4 cavalos, arrebatadores de prêmios, com o carro respectivo que tinham ido aos jogos. A corrida era para ganhar uma trípode, mas Algeu, soberano dos homens, ficou com eles e mandou embora o cocheiro. Cheio de pena dos cavalos por causa dessas coisas, palavras e atos, se encolerizou o ancião e tirou abundante recompensa. O resto deu ao povo para dividir, para que ninguém visse sonegada a parte que lhe cabia. Dispunhamos então de cada coisa e na cidade oferecíamos sacrifícios aos deuses. Mas ao terceiro dia, todos os epeios vieram, muitos homens e cavalos de casco não fendido, com velocidade. Entre eles, ambos molíones envergaram as armas, rapazes, embora fossem inexpertos da bravura animosa. Ora, existe uma cidade chamada Trioessa, monte escarpado, lá longe, para as bandas do Alfeu, no extremo de Pilos Arenosa. Em roda dela acamparam ávidos de arrasarem por completo. Mas depois que atravessaram toda a planície até nós desceu Atena, depressa do Olimpo para anunciar que nos armássemos de noite. E em Pilos reuniu uma hoste de modo algum contrariada, mas que queria com todo afinco combater. Neleu não permitiu que me armasse e escondeu os meus cavalos. É que afirmava que eu nada sabia dos trabalhos da guerra. No entanto, era dos melhores entre os nossos cavaleiros peão, embora fosse, pois assim dispôs Atena ao combate. Há um rio chamado Minieu, que deságua no mar perto de Arena, onde aguardamos a aurora divina, nós os cavaleiros dos pilhos. A onda de peões veio depois. Daí, em disparada, vestidos com as armaduras, chegamos ao meio-dia, corrente sagrada do Alfeu. Aí sacrificamos belas vítimas a Zeus de supremo poder, um touro a Alfeu, um touro a Poseidon, mas uma vitela de manada sacrificamos a Atena de olhos esverdeados. Em seguida, no exército, tomamos a refeição em grupos e deitamo-nos para dormir, cada homem armado junto às correntes do rio. Porém, os magnânimos epeios estavam em torno da cidade, ávidos de arrasarem por completo. Mas antes que isso acontecesse, lhe surgiu o grande prélio de Ares. É que quando o sol se posicionou por cima da terra, entramos na batalha, rezando a Zeus e a Atena. Assim que começou o combate entre pilhos e epeios, o primeiro a matar um homem fui eu, para apoderar de seus cavalos Múlion, o lanceiro. Era genro de Algeu e desposara a filha mais velha, Loura Agameda, que conhecia todos os fármacos que produz a ampla terra. Atingiu frontalmente com a lança de bronze, tombou na poeira, e eu saltei para seu carro, e de lá combati entre os dianteiros, mas os epeios magnânimos fugiam, cada um para seu lado, quando viram um homem tombado, pois era capitão dos cavaleiros e excelente em combate. Mas eu atirei-me a eles como uma negra tempestade, tomei 50 carros. Em cada carro 2 homens morderam o chão, subjugados pela minha lança. E agora teria eu chacinado os 2 molíones da linhagem de Actor, se da batalha não os tivesse salvado o seu pai, o sacudidor da terra, de vasto poder, ocultando-os em névoa cerrada. Então Zeus outorgou grande força aos pilhos. Fomos seguindo pela ampla planície, matando homens, recolhendo as suas belas armas, até conduzirmos os cavalos até Brupásion, rica em trigo. Foi aí que Atena mandou para trás a hoste. Foi aí que matei o último homem, ali o deixei, mas os aqueus conduziram os velozes cavalos de Brupásion para Pilos, e todos glorificaram Zeus entre os deuses, e Néstor entre os homens. Portanto, assim era eu no meio dos varões. Mas Aquiles quer ser o único a ter proveito da sua valentia. Penso que muito ele se lamentará quando o povo perecer. Meu amigo, disto na verdade te incumbiu Menécio naquele dia em que te mandou da Fítia para Agamenon, pois ambos lá estávamos, eu e o divino Ulisses, e no palácio ouvimos tudo de que te incumbiu, pois viéramos à casa bem construída de Peleu para reunir a hoste em toda a terra da Acaia provedora de dons. Foi lá dentro que encontramos o herói Menécio, tu próprio, contigo Aquiles, o velho auriga Peleu queimava gordas coxas de boi para Zeus, que com o trovão se deleita na cercadura do pátio, e nas mãos segurava uma taça dourada, derramando o vinho frisante em flamejantes sacrifícios. Vós, ambos, talháveis a carne do boi quando nós aparecemos de pé à porta. Porra, senhor, veio mais. Essa guerra tem que acabar, cara. E Aquiles, espantado, levantou-se, conduziu-nos pela mão e disse-nos para nos sentarmos.
Ofereceu-nos a hospitalidade devida aos hóspedes. Depois que nos deliciamos com comida e bebida, dei início ao discurso, e disse-vos que seguisses. Viestes de bom grado, e eles muitas coisas recomendaram. O ancião Peleu recomendou a Aquiles, seu filho, que primasse pela valentia e fosse superior aos outros todos. A ti recomendou o seguinte Menécio, filho de Actor. Meu filho, pelo nascimento é Aquiles mais nobre que tu, mas tu és o mais velho, embora pela força ele seja superior. Sê tu a dizer-lhe uma válida palavra. Aconselha-o e mostra-lhe o caminho, ele seguir-te-á em seu benefício. Disto te incumbiu o ancião, mas tu olvidaste. Mas ainda agora poderias falar ao fogoso Aquiles, talvez te desse ouvidos. Quem sabe se com ajuda divina não lhe incitarias o coração pelas tuas palavras. Coisa boa é a persuasão de um amigo, mas se em seu espírito ele evita algum oráculo e algo lhe foi transmitido da parte de Zeus pela excelsa mãe, que ele te mande a ti e que contigo siga o restante exército dos Mirmidões para que possas trazer luz aos Dânaos. E que ele te dê suas belas armas para levares para a guerra, na esperança de que, tomando-te por ele, os troianos se abstenham do combate e assim os belicosos filhos dos aqueus respirariam, apesar de exaustos, pois pouco tempo há para respirar na guerra. É que facilmente vós, que não estáis cansados, afastaríeis homens cansados das naus e tendas em direção à cidade. Assim falando, incitou o coração no peito de Patroclo, que voltou a correr para as naus de Aquiles. Mas quando junto às naus do divino Ulisses chegou Patroclo na sua corrida, lá onde era o local da Assembleia e da Justiça, e onde estavam também os altares dos deuses, foi aí que deu de cara com Eurípilo, filho de Évemon, criado por Zeus, ferido por uma seta na coxa, coxeando do combate. Escorria-lhe o suor dos ombros e da cabeça, e da ferida aflitiva corria o negro sangue, mas a sua mente estava intacta. Ao vê-lo, se compadeceu o valente filho de Menécio, chorando lhe dirigiu palavras aladas. Ai, desgraçados regentes e comandantes dos Dânaos! Assim estava destinado que, longe dos familiares e da pátria saciáveis com vossa branca gordura, os rápidos cães de Troia. Mas diz-me tu agora, ó herói Eurípilo, criado por Zeus, se os aqueus retêm ainda o possante Heitor, ou se morrem subjugados pela sua lança. Respondendo-lhe assim falou Eurípilo ferido. Já não haverá, ó Patroclo, criado por Zeus, defesa dos aqueus, mas lançar-se-ão para as escuras naus. Pois todos os que antes eram os melhores guerreiros jazem juntos das naus, feridos por setas ou lanças às mãos dos troianos, cuja força aumenta sempre. Mas ajuda-me tu agora, e leva-me à minha escura nau, e corta da coxa a flecha, e lava-lhe o negro sangue, com água morna, e nela aplica fármacos apaziguadores excelentes, que se diz teres tu aprendido de Aquiles, a quem ensinou Quiron, o mais justo dos centauros. Pois penso que dos médicos, Podalírio e Macaon, um deles jaz ferido por entre as tendas, ele próprio precisado de um médico. O outro está na planície, aguentando a aguçada arremetida dos troianos. A ele deu resposta o valente filho de Menécio. Como podem ser essas coisas? Que faremos, ó herói Eurípilo? Estou abalado para transmitir ao fogoso Aquiles a mensagem de que me incumbiu Néstor de Gerênia, guardião dos aqueus. Mas não te negligenciarei assim aflito como estás. Falou, e abraçando o pastor do povo debaixo do peito, levou-o para a tenda, e ao vê-lo o escudeiro estendeu no chão peles de boi, então com uma faca lhe cortou o Patroclo da anca e afiada seta, e da ferida lavou o sangue com água morna, e sobre ela aplicou uma raiz amarga, esfregando-a com as mãos, raiz anuladora da dor, que reteve todas as dores. A ferida secou e o sangue estancou. O Senhor está querendo dizer aqui que não tem um vencedor? A gente está no meio da guerra? Não tem um vencedor. É isso? Posso dar passagem? O senhor quer que eu dê passagem?
Eu vejo de cima montanhas, muitos signos, muitos escritos sagrados, talvez, marcas nas pedras. Consigo sentir a dor daquele lugar. Eu consigo ouvir gemidos, gritos, choro. A gente vive ali. Naquele lugar sagrado. Nós fazemos sim rituais aos deuses. Claramente nós somos hereges diante do clero, da igreja. Nós fomos perseguidos muito. Na minha vida toda, passamos por perseguição. Nós criamos esconderijos, nós usamos muita magia para ganhar proteção. Fazemos sacrifícios, fazemos oferendas, fazemos tudo. Existe um homem que de fato nos persegue com muita ambição. Ele gosta do que ele faz. Ele tem prazer em perseguir. Só que ele não pode ser transparente na sua vontade de matar. Ele precisa disfarçar. Porque já não é mais tempo para isso. Já não existe mais aquela força da Inquisição. Ele sempre que pode mostra a sua presença, mostra o seu poder, o seu valor, a sua razão. Ele é um homem que trabalha também para o Estado de uma maneira ampla. Ele é influente. E ele sabe, no fundo, que o certo é. Ele sabe, isso é uma certeza, que a Inquisição não pode acabar. Porque os pagãos, os hereges, estão todos vivos ainda. Eles precisam ser dizimados. Eu sou uma mulher. Eu sou bonita. Eu me visto com roupas antigas. Eu faço combinações com tecidos. Eu gosto muito de cores. E eu gosto muito de ajudar as pessoas com tudo que eu posso e tudo que eu sei. Existe essa necessidade de ajudar. Juan! Juan! Pega aqui esse galo, vai voar em cima de mim aqui, garoto. Tá me encarando. Aqui, olha aqui, ó. Só toma cuidado pra ele não voar pra cá. Peraí. Não, não assusta ele não, pelo amor de Deus. Isso. Deixa ele pra lá, meu Deus. Ele é muito escandaloso, gente. Ai, eu sei
que ele não vai sossegar. Eu sei que ele vai pegar as crianças a qualquer momento. E eu faço muitos sacrifícios aos deuses para a proteção das crianças. A gente vive em comunidades. São várias comunidades que se ajudam. Temos ali uma espécie de peregrinação de um lugar para outro. Ninguém tem preguiça de caminhar. A gente caminha muito. A gente já mudou de lugar várias vezes. A gente está cansado. Esse homem e os padres barra políticos a serviço do Estado. Eles me sequestram, não só a mim, eles sequestram outras mulheres. Eles nos armam uma arapuca para que pareça que estávamos fazendo magia negra. Estávamos fazendo magia negra, eu não sabia. Mas eles também não. Eu sinto tanto ódio por esse homem. Por esses homens todos. Eles conseguem convencer as pessoas muito facilmente de que eu e essas outras mulheres não fazemos aquilo que dizemos que fazemos por cuidado, mas sim por sermos os demônios na Terra. Eu cuspo na cara dele. E eu digo que demônios são assim como ele, não assim como eu. Ele, na calada da noite, monta, junto com alguns deles, fogueiras, madeiras, palha e postes, assim, estacas. Éramos 4, eles colocam como se fosse um círculo. Eles nos queimam vivas, como se fosse o correto, sem nenhum tipo de julgamento, nada. Tudo por debaixo dos panos, na escuridão, na calada da noite. Eu queimo. Conjurando versos de morte para eles. Mas eu vejo alguém na outra dimensão, entrando no fogo e me estendendo a mão. Ele diz: cuidado com o que você pede, porque
Você pode perder o controle. Eu digo que não. O certo é que ele pague. Não houve um ajuste de contas. Não me deixaram. Eu não fiquei ali. Ele continuou vivo e eu não fiquei para saber o que aconteceu depois. Não me deixaram. Eles recolheram também as minhas irmãs. Nos levaram como se fosse uma seita, encapuzados de branco. E ali eles passam a, nesse momento, explicar que houve um fogo cruzado dos demônios. Eles tomaram absolutamente toda aquela região. Tudo que era sagrado deixou de ser sagrado. Tudo que era luminoso deixou de ser luminoso. A luz existia, mas ela não era o suficiente. Pois todas as oferendas, todos os sacrifícios eram para os demônios. E a igreja usou isso. Porque a igreja era dos demônios. Ninguém nunca foi atrás de saber quem foi e não deixaram chegar. Ficou por isso mesmo. Não houve sequer registro dessas mortes em lugar nenhum. Nunca. E outras mortes aconteceram. A gente vai, então, colocando essa personalidade dentro de uma pirâmide, retirando tudo que foi colocado nela, implantes, artefatos, deletando hologramas atrelados, limpando os cordões dela com quem for ali, comigo. Tirando hipnose, auto-hipnose, fechando portais negativos. Se tiver alguma conexão com realidades paralelas, estejam abertas, fechando os portais de conexão, encaminhando os obsessores que foram mobilizados, que porventura estejam. Peço um completo reajuste dela. Despolarizando da memória essas dores e traumas e ajudando todos os que estavam com ela. Fazendo tudo isso com todos eles. Retirando a conexão desses caras. Que eles não sejam capazes de puxar nenhum deles novamente. Retirando a conexão com esses demônios. É o suficiente, Senhor. Posso encerrar? Vamos então estabelecendo a conexão com o Sol Central, encaminhando as energias densas, os resíduos desse trabalho, aplicando no ambiente interno da pirâmide vento solar e água crística. Podem me deixar na pirâmide, podem deixar desdobrados essas pessoas que vão ser atendidas depois da live.
Peço que limpem os animais, as plantas, encaminhem obsessores. Vamos aplicar nos chakras coronários violeta com energia crística, no cardíaco verde-rosa e no asno branco cintilante. Eu preciso projetar? Projeto na minha cabeça um chorrão Taifumere Yavit, no cardíaco Yamion, no cardíaco no plexo Serrekiran e Salatiel, no plexo Haluran Zotan, na virilha, no joelho e nos pés Ramyam e Daikomio, na planta dos pés Ongaya, Mapocha, Claunesh, nos chakras Meltrix, Menshui, Metisca, Han, Daikomio, Maria e Yesh, na nuca e no cóccix Ki, Do, na coluna Lianso, Liantu, Daikomio, Luizon, no cardíaco dorsal e na nuca Mantantar, Lemut, Vantil, Yotohan, Haluran e Zotan. Ativando o Catidão, Antizedek, Loangohan, Surian e Yurishi, Onshohan, Raku, Superlumina, Onshohan, Yas, do Taifumerikur, On Yavit, com Gate, On Miguel, On Gabriel, Daikohan, Melite, Lameton, Harmony, Araxes, Atrix, Arkel, Yavit associado com Metisca, Yankin, Sachel e Amaposh com Amivac. Então a gente fecha esse campo, me reacopla. Daqui a pouco, depois da live, eu faço, tá? O restante. Eu gostaria de te perguntar, senhor, se o texto que o senhor me deu para fazer na live continua o mesmo, pode manter tudo? Do jeito que está lá, ok? E eu faço agora os sacrifícios antes da live? Posso me atrasar para a live um pouco, então? Axé. Devo anunciar o atraso? Sim.